Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Colossenses. Temos falado sobre esta carta, uma carta importante, escrita há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás, mas que fala de uma forma tão real para os dias de hoje. A palavra de Deus tem esse poder, escrita para aquela audiência naquela época, mas tão atual. Alguém vai dizer que a Bíblia é um livro como se fosse um jornal do dia de amanhã, de tão atual que é. Aquilo que a palavra de Deus tem para nós, tem se renovado a cada dia e tem falado aos nossos corações, isso é maravilhoso. Amém? Então vamos ler Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 16, vamos ler até o 23, mas não vamos falar de todos eles, mas é para que a gente tenha um entendimento completo. Colossenses 2:16, você diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te pedimos, Deus, que essa palavra possa encontrar o nosso coração nessa noite, que ela possa dar frutos, encontrar um terreno fértil, e que ela possa frutificar. Pai, traz clareza ao nosso entendimento nessa noite, que Teu Espírito Santo realize a Sua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Dando continuidade, nós estamos falando aqui no capítulo 2 sobre a plenitude da vida em Cristo. E eu creio que eu e você, se tem um objetivo nessa vida, é viver essa plenitude. É viver realmente aquilo que Jesus conquistou para nós. Uma vida plena. Não uma vida rasa, uma vida simples, no sentido de não provarmos do cuidado de Deus, não provarmos da sua fidelidade, não provarmos das suas promessas. Eu creio que como eu desejo viver a plenitude da vida em Cristo, você também deseja. Falamos, na última vez que falamos aqui sobre esse texto, a gente falou de tanta coisa, a gente falou da necessidade de sermos enraizados, edificados, dando ideia de um fundamento forte, uma raiz profunda, e eu creio que a gente busca isso. Quando você e eu estamos orando, quando eu e você estamos vindo à casa do Senhor, participando da EBD, nós queremos isso, ter raízes fortes, ter a nossa fé solidificada naquilo que realmente é verdade. E a verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra. Então, dia após dia, nós buscamos isso. Buscamos também deixar de lado uma vida de religiosidade e buscarmos verdadeiramente uma vida de piedade. Vida de religiosidade é aquela que a gente cumpre, por vezes, rituais, a gente cumpre mandamentos, situações. Olha, para eu ser certinho, eu tenho que ir em 3 cultos da semana, eu tenho que fazer orações de 15 minutos. Sabe aquela coisa bem regradinha que a gente cria? Que isso está aqui, Quem cria somos nós. Essa religiosidade, esse cumprimento, me faz lembrar dos fariseus, no tempo de Jesus, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Essa religiosidade, muitas vezes, nos afasta de Deus. A gente crê que está, olha, eu estou demais,
porque eu estou fazendo isso, mas o coração mesmo que importa para Cristo está até longe. Os lábios estão falando muitas coisas, mas o coração está até longe. Então, religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Agora sim, uma vida de piedade, uma vida de piedade, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Aí sim nós nos aproximamos de Deus, aí sim nós provamos das promessas, aí sim nós vemos Deus agir na nossa vida, porque estamos próximos dEle. E eu creio que esse é o nosso objetivo, uma vida nova, uma vida realmente cheia da presença de Deus. Falamos disso então até o versículo 15, mas se você vem acompanhando desde o início, temos falado constantemente de que essa igreja em Colossos, ela sofria com algumas heresias. E Paulo se preocupava com aquela igreja, porque ela sofria ameaças constantes. E eu creio que os nossos dias não são diferentes. Só passou anos, muitos e muitos anos, séculos, mas a forma continua sendo a mesma. Vamos ver aqui, hoje eu só vou conseguir falar de uma delas, mas pelo menos 3 heresias atacavam essa igreja ali. E olha, há muitos e muitos anos atrás, e a mesma coisa continua acontecendo. Só mudou a forma, mas a essência é exatamente a mesma. Heresias batiam a porta daquela igreja, como batem até hoje as nossas portas, as nossas vidas. Se a gente não estiver atento, se a gente não conhecer a palavra, a gente acaba caindo nos mesmos erros que estavam afligindo aquela igreja em Colosso. Para que tenhamos uma vida plena em Cristo, precisamos ter cuidado com práticas e pensamentos que muitas vezes parecem normais, porém nos afastam de uma vida real com Deus. Práticas, pensamentos que nos afastam. Fomos chamados, irmãos, eu e você, guarde isso, fomos chamados a uma vida livre em Cristo. Ele conquistou uma vida de liberdade para nós. Isso não quer dizer que a gente vai fazer o que quer, na hora que quer, não é isso, mas não somos mais presos a rituais, a situações, tem que cumprir isso. Sabe o que Jesus quer de mim, de você? Um coração disponível, um coração temente, um coração que o ama verdadeiramente, um coração que cumpre os seus mandamentos, sim, mas cumpre os seus mandamentos não como rituais, mas cumpre os seus mandamentos porque deseja agradar aquele que é o nosso Senhor. É isso que o Senhor deseja. Aqueles homens, na época da igreja de Colosso, disseminavam que Jesus, a sua obra e a sua doutrina não eram suficientes para a salvação. Sabe por quê? O coração do homem é enganoso e o coração do homem cria, o nosso coração, quando eu falo coração do homem, é o meu e o seu, tá? O nosso coração cria circunstâncias, cria procedimentos, cria coisas para a gente se agarrar àquilo, constantemente. E a gente vai falar nessa noite de uma dessas 3 heresias. A gente vai começar a falar sobre algo que atingia aquela igreja, que chamava-se legalismo, e que Paulo combatia de forma muito eficaz. O que é legalismo, Eduardo? Legalismo é uma crença que a obediência a regras e costumes era a chave para a salvação. A crença que a obediência a regras e costumes era a chave para a nossa salvação. O legalismo é uma abordagem que enfatizava a observância de regras e regulamentos, em vez, veja o que ele diz, é uma abordagem que enfatizava a observância de regras e regulamentos, em vez de uma relação com Deus, baseado na graça e no amor. Olha, você tem que, para ser cristão e ser salvo, você tem que cumprir isso, tem que fazer aquilo, tem que se vestir isso, tem que fazer assim, tem que comer tal coisa, tem que deixar de comer tal coisa, tem que respeitar a data tal, tem que deixar de respeitar a data tal. Quando, na verdade, o que mais agrada a Deus é uma relação com Deus baseada na graça e no amor. Exatamente isso estava acontecendo na igreja de Colossos. E por muitas vezes nós vemos essas coisas acontecendo nos dias atuais. E a gente se prende tanto a cumprir rituais, que a gente se esquece do que é mais importante. Não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui. Você pode ficar dentro de uma igreja, dentro de um templo, de uma denominação, 30, 40 anos, cumprindo todos os rituais, e o seu coração pode estar longe de Deus. Então, importa
que o nosso coração tenha, sim, um relacionamento real com Cristo. Às vezes nos prendemos, né? Mas eu vou te dizer algo que, assim, tem confrontado meu coração recentemente. Eu já estou na igreja desde 92 e já vivi muitos momentos na igreja. Momentos de alto, momentos de baixo. Momentos em que eu achava que eu estava, né? E eu era distante do Senhor dentro da igreja. E de vez em quando, Deus permite que a gente faça um balanço. Já aconteceu com você? Você vem na caminhada cristã e de vez em quando você faz um balanço de si mesmo, ou então acontecem coisas que te fazem parar e fazer como um balanço. Sabe aquele balanço do final do ano, que você chega no final do ano, faz aquele balanço de como foi o ano? Pois é, de vez em quando Deus permite que a gente passe por isso. E a gente vê que, mas eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, eu estou indo, eu estou participando. Mas como está o teu coração? Como está a sua vida com Deus? Recentemente vi um vídeo onde um pastor, e é interessante que é um vídeo curtinho, mas é muito poderoso. E aquele pastor dizia que no grande dia o Senhor vai chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, aquela passagem que diz, né, não vos conheço, né, apartai-vos de mim. Mas eu fazia, eu pregava, eu visitava, eu tocava na igreja, eu visitava os enfermos, eu fazia tudo. Sim, mas não vos conheço. E aquilo me alertou de uma forma tremenda, sabe por quê? Porque aquilo me mostrou que a gente pode fazer tudo na casa do Senhor. A gente pode viver 40, 50 anos se vestindo de crente, com a Bíblia debaixo do braço, vindo para este lugar ou para qualquer outra igreja e estar longe de Deus. Por quê? Porque a gente está preocupado em cumprir coisas, em dizer que eu vou fazer, eu vou essa semana. Quantas vezes você foi na igreja essa semana? Fui 2 vezes. Bateu o ponto lá, bati. Quando, na verdade, o que Deus quer é que você tenha vida com Deus. Vir à igreja, o teu domingo, é a celebração da semana que passou, e é o início da semana que está por vir. Guarde isso. Quando chegamos aqui nesse lugar é para celebrar. O pastor às vezes fala isso, que às vezes a gente chega na igreja no domingo, entra por aquelas portas, e eu não sei você, e isso é para você pensar, não é para, né, levantar nada, mas quantas foram as vezes que eu e você entramos por aquela porta e chegamos nesse lugar e nos sentimos totalmente desconectados daquilo que estava acontecendo aqui? Talvez você já tenha se sentido assim. Você chegou por aquela porta, chegou preocupado, chegou agitado, em pleno domingo de manhã você já estava a 1000 por hora por conta de tudo que você vive ou tem para resolver, e você chegou aqui desconectado. E até que você consiga vencer essa agitação, vencer tudo isso e se conectar àquilo que está acontecendo aqui, às vezes é difícil. Às vezes a gente entra e sai da igreja e, assim, enquanto você olha para o irmão do lado, o irmão está se derramando na presença de Deus, você está com aquela dificuldade tremenda. Mas eu vim à igreja, Eduardo. Eu estive aqui nos 2 cultos. Mas será que o nosso coração está realmente naquilo que importa? Será que o nosso coração está realmente naquilo que Deus deseja? O legalismo, ele é um jugo, ele é um fardo, é um peso sobre os ombros. Cumprir as determinações que aqueles fariseus lá na época da igreja determinavam era um fardo grande, era um jugo. Cumprir essa vida de legalismo, de não, eu tenho que estar em tantas vezes na igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, às vezes para a gente é um fardo, é um jugo, mas também é um engano. Porque a gente pode ter uma vida de cumprir tantas coisas, mas o relacionamento, né? Conforme eu falei naquele momento em que o pastor disse assim, eu não vos conheço. Aquilo remeteu para o seguinte, irmãos, quando ele diz não vos conheço, ele está dizendo em outras palavras, eu não tenho relacionamento com você, quem é você? Eu não te conheço. Mas caramba, eu estou há 30 anos na igreja, sou até diácono, tenho até plaquinha. Mas tenho 30 anos, mas não conheço. Tem um hino que a gente canta que diz, eu quero conhecer Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus. Conhecer o Senhor importa mais do que realizar rituais, realizar procedimentos. Se manter, eu fui lá e bati o ponto nos 2 cultos, mas será que você entrou mesmo por aqui ou foi só aquele corpo que entrou aqui? Como tem sido isso para você? O legalismo dizia isso. O legalismo era um engano que dizia que precisava se cumprir alguns rituais, e aqueles rituais seriam o suficiente para a nossa salvação, quando na verdade não é. Não à toa, existia uma resistência grande dessa heresia dentro da igreja, porque
a palavra pregada naquela igreja de Colossos dizia que o Senhor Jesus era suficiente para a nossa salvação. E aqueles homens, como assim? Não, tem que cumprir, tem que jejuar 3 vezes por semana, tem que fazer orações nas praças, tem que cumprir os rituais, tem que cumprir a lei, tem que cumprir, quando na verdade bastava crer, bastava entender a graça, o amor, bastava permitir que o Senhor realmente reinasse no coração daqueles homens, daquela igreja. Quantos sistemas religiosos são construídos sobre obras? É fazer. Quantas pessoas se sentem presas pelas incessantes tentativas fracassadas de alcançar uma perfeição? Eu quero dizer para você que não somos perfeitos. Perfeito só Jesus. Só Ele é perfeito. Seremos perfeitos, né, quando estivermos lá na glória. Aí não haverá mais pecado, não haverá, né, um coração enganoso. Aí vai ser diferente. Mas, enquanto vivemos nessa terra, somos imperfeitos. E muitas pessoas lutam para serem perfeitos, para cumprir, né, tudo aquilo que acham que aquilo vai trazer a perfeição para a vida delas, quando na verdade, é interessante quando a gente tem um contato com a graça de Deus. A graça de Deus é aquele favor que não merecíamos. A graça de Deus, que é por aquilo que a gente deve viver todos os dias, é um favor de Deus para nós, que não depende de nós. A salvação é do Senhor. A salvação é mediante a fé, é pela graça mediante a fé. Então você veja, não é pelo que eu faço. E eu não estou dizendo com isso, então não vou fazer mais nada, Eduardo. Você falou naquele dia de noite que não é para fazer nada. Não, eu estou dizendo que você deve ter uma vida piedosa. Mas não é pelo que você faz, pelo que você cumpre, que você vai ter acesso à sua salvação. A salvação vem do Senhor. Você vai sim buscar. É porque assim, se eu entendo que se Ele padeceu na cruz para me salvar, a minha vida precisa ser do total agrado dEle, porque Ele morreu por mim. Você tem esse entendimento? A minha vida deve agradar ao Senhor de toda forma, sabe por quê? Porque Ele morreu no meu lugar. Ele me deu acesso a Ele. Então, por esse motivo, eu devo agradá-lo em todo o tempo. Lutero disse, uma frase de Lutero diz assim: é muito difícil para um homem acreditar que Deus é gentil com ele. O coração humano não consegue entender isso. Se não olharmos para a graça, olhamos para nós mesmos e para os nossos próprios esforços. E é aí que estão as raízes do legalismo. Quando nós olhamos para os nossos próprios esforços. Eu só vou... Aqueles fariseus, aqueles homens que tentavam colocar aquela heresia do legalismo na igreja, eles acreditavam que no cumprimento daqueles rituais é que estaria a salvação. Você só vai ser salvo se você fizer isso. Quando, na verdade, o que Paulo estava ensinando naquela igreja, aquele povo estava recebendo é que Jesus, Ele é suficiente, Ele é o Salvador. É dele que vem a graça. Falei tudo isso porque aí no versículo 16, é esse que está projetado. Diz assim, Paulo começa, depois de falar sobre a plenitude da vida em Cristo, todos os benefícios dessa plenitude, ele começa a combater, versículos 16 e 17, ele fala assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Comida e bebida. Eles se preocupavam com aquilo que entrava no estômago, e não com o que saía do coração. Tem uma passagem que Jesus fala sobre isso. Eles buscavam uma santidade exterior. Lembra dos fariseus? No meio das praças, né, fazendo as suas orações, para que todo mundo pudesse ver aquela santidade exterior, quando na verdade eles não se preocupavam com o interior. Você pode olhar para mim assim, está ali com essa cara de crente, de terno, saiu de casa com a Bíblia. Antigamente tinha um estabelecimento do lado da minha casa, bem do lado mesmo, eu saía do portão, estava lá. E às vezes tinha esse culto que a gente chega aqui 6 horas, tem que sair de casa umas 4 e pouco, 5 horas, e saía de terno, né? E aí estava tendo o jogo do Flamengo, aquele bandeirão enorme, aquela bagunça ali, e aí eu acho que aquele pessoal falava assim, gente, esse povo é louco, né? Olha uma hora dessa, um calor desse ainda, claro, bem com sol, esse povo saindo para a igreja, olha aquela Bíblia ali, olha aquele terno. Mal sabem eles
Como é bom servir ao Senhor, amém? Mas entenda que eles buscavam a santidade exterior, aquilo que estava exposto para todo mundo. Aquilo ali vai um homem de Deus ali, porque tem jeito de homem de Deus, tem roupa de homem de Deus, tem Bíblia de homem de Deus. Mas eu quero dizer para você, e eu meditei sobre isso, lendo isso aqui, que se o meu interior não estiver conectado com Deus, não vale de nada a minha roupa exterior. Não vale de nada. Eles cuidavam da forma que as coisas eram feitas, mas não cuidavam da essência, do interior, do motivo pelo qual faziam. Jesus disse lá, abra aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 15, e projeta para mim Mateus capítulo 15, versículos 10 e 11, por favor. Depois eu gostaria que, se você pudesse, fazer essa leitura com calma na sua casa, do Mateus capítulo 15. Jesus e a tradição dos anciãos é muito bom, é muito importante, mas eu vou me ater apenas aos versículos 10 e 11. Você achou? Diz amém? A palavra de Deus diz assim: e convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. Tipo assim, me dá atenção. Escuta isso aqui que eu vou falar e entenda. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. Olha que coisa, né? Ele estava ali, essa igreja estava sofrendo com esses rituais, pode comer, não pode comer, faz isso, faz aquilo. É isso, se você cumprir tudo isso, você vai ser salvo. E na verdade Jesus está ensinando aqui em Mateus que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. O que contamina o homem é aquilo que sai do nosso coração. E a palavra vai dizer, inclusive aqui nesse texto, deixa eu ver aqui, ele diz no versículo 16, diz assim, eu vou ler para você. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina. Percebe? Que não era o que estava fora que interessava, mas era o que estava dentro. O que está dentro do nosso coração é o que sai pela nossa boca, né? A boca fala do que o coração está cheio. A gente proclama aquilo que está dentro de nós. Então isso é o que importa, porque ele diz aqui no versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus ali ensinando claramente que o que importava para ele não eram os rituais, não era o cumprimento daquela monte de coisa. O que importava para ele era o coração, onde eu e você devemos nos preocupar com o nosso coração. Mas não era só a questão de comida e bebida. Ele também fala nesse versículo sobre dias de festa, lua nova, sábados. Eles também diziam e ensinavam naquela época que era necessário cumprir cada uma daquelas festas, cada um daqueles dias que eram predeterminados, porque isso iria tornar aqueles homens e mulheres aceitáveis a Deus. Veja como é que isso era colocado sobre eles, como uma condição de ser aceitável a Deus. O problema do falso ensino era que ele associava a salvação para o cumprimento dessas coisas. Se você não cumprir, não vai ser salvo. Mais uma vez, colocando de lado toda a pessoa, a obra e a doutrina de Cristo. E por isso era uma heresia. E hoje em dia essas coisas acontecem. E nascem muitas vezes dentro do nosso próprio coração. Depois, mais à frente, eu vou falar sobre como nasce o legalismo. Por que ele acontece no nosso meio? Mas eu vou prosseguir aqui. Exemplo de um legalismo que acontece na palavra. Quando a gente fala de legalismo, é muito comum a gente associar a figura de um fariseu, que era legalista, que tinha aqueles cumprimentos, né, que dizia: não chega perto de mim, pecador, você tem que ficar tantos dias longe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não era isso? Você já não viu várias passagens aí onde isso acontece? Exatamente. E o fariseu, a partir desse nome fariseu, apareceu um termo chamado farisaico. E esse termo farisaico significava que aquela pessoa,
era uma pessoa de um compromisso extremo com a observância religiosa e ritual. Ou seja, ele era extremo, altamente conhecedor, queria cumprir toda a lei, todos os preceitos, tudo demais. E a palavra de Deus também tem uma passagem que fala disso. Lucas capítulo 18. Essa eu gostaria que você abrisse. É uma parábola que fala do fariseu e de um publicano. Olha aí, fariseu, aquele senhor da lei, enquanto você abre aí, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Fariseu, aquele homem cumpridor da lei, aquele homem de pompa, né? Aquele homem que aparecia e todo mundo, meu Deus, um fariseu, doutor da lei, altamente respeitado, que passava assim bem longe daqueles que ele considerava como pecadores. E de outro lado um publicano, gente, aquele que cobrava, aquele que, né, era do povo, mas cobrava ali ao povo. Olha o que diz a palavra. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Ele já começa assim, contando a parábola para aqueles que confiavam na sua própria inteligência, no seu próprio destreza de fazer coisas, na sua própria, né, condição de fazer coisas, por se considerarem justo e desprezavam os outros. E aí, a partir do versículo 10, ele diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo. Olha como é que é isso. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Sabe aquilo que você está orando e está se preocupando com o outro ainda? O homem estava lá orando e ele está daqui. Eu não sou como aqueles roubadores, eu não sou como os adúlteros e nem ainda como aquele publicano. Percebe uma exaltação pessoal? Percebe que ele olhava para dentro de si, para os seus esforços próprios, para aquilo que ele fazia como ritual e dava importância a ele mesmo? Pois sim. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Compromisso extremo com a observância dos rituais e práticas, né? Ele está falando aqui de jejum. E não jejuo pouco não, eu jejuo 2 vezes por semana. E faço questão de falar para todo mundo que eu faço isso 2 vezes por semana. E não somente isso, eu também dou dízimo de tudo que ganho. A gente tem aprendido a cada dia que a nossa vida, daquilo que fazemos, quando você jejuar, a própria palavra diz isso, que ninguém fique sabendo, né? Que você esteja ali jejuando, buscando uma intimidade maior com Deus, anulando a sua carne e se enchendo do Espírito. Ninguém precisa. Você sai com a roupa de pano de saco para a rua quando jejua? Não, né? Pelo contrário, você sai até arrumadão, vem para a igreja, né? Muitos aqui vêm para a igreja no domingo pela manhã jejuando e a gente nem sabe. E que assim seja. Ele diz aqui também, olha gente, e dou dízimo de tudo que tenho. Eu nunca vi o pastor falar assim, quem aí dizimou hoje? Quem não dizimou? Dízimo é você e Deus. É a sua fidelidade para com Deus. Então ele aqui fazia questão de dizer isso, um compromisso extremo com rituais e práticas. E aí vem o publicano a partir do versículo 13. Olha o que o publicano diz, gente. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Que diferença, né? De um lado, um homem que estava orando para si mesmo, apontando até o erro do outro, falando de tudo que fazia e deixava de fazer, e do outro lado, um homem que estava reconhecendo que era pecador. Esse reconhecimento de ser pecador é um clamor pela graça divina. Reconhecer que nós somos pecadores e carecemos de Deus é reconhecer que precisamos da graça, do favor, do cuidado, do zelo do Senhor dia após dia. Assim deve ser a nossa vida. A gente reconhecer que precisa sim do Senhor. E o final aqui, o versículo 14 diz assim, digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele que era o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, caso do fariseu, e todo o que se humilha será exaltado. Vê que aquela vida legalista, aquela vida que exteriormente cumpria com muitas coisas, tinha um coração completamente distante.
essa heresia que atacava a igreja de Colosso, ataca os nossos dias atuais. E a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa ter um coração, sabe aquele coração sensível à obra de Deus? Um coração sensível à voz de Deus, um coração sensível ao agir do Espírito Santo. Assim deve ser o nosso coração. Versículo 17. Olha o que diz a palavra. Porque tudo isso, versículo 17 de Colossenses capítulo 2. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Todas essas coisas, essas rituais, isso tudo era sombra daquilo que estava por vir. E sabe quem é que estava por vir? Cristo. E ele já havia chegado naquele lugar. Eles viviam ainda tentando cumprir todas aquelas situações, buscando a salvação, mas na verdade a salvação já tinha estado entre eles, que era Cristo. Então, tudo aquilo, toda aquela lei era sombra do que estava por vir. E Jesus vem e ele não só cumpre a lei, como ele ainda, ele torna a lei até mais difícil. Por exemplo, não mateis, não adulterarás e tudo mais, e ele põe mais detalhes ainda lá no Sermão do Monte. Ele acrescenta mais ainda, ele cumpre tudo. Mas aqueles homens estavam arraigados àquelas coisas. E eu quero te lembrar disso, que na sua oração você possa pedir: Senhor, há em mim algum ritual, alguma prática, alguma coisa que eu estou colocando acima de um coração realmente temente a Ti, um coração realmente transbordante de Ti? Quando a gente fala de sombra, o que é a sombra? A sombra é uma imagem inexata. Se a gente colocar uma luz aqui, você vai ver uma sombra ali. Não é uma imagem exata. Ela é inexata, ela não é tão perfeitinha assim. Talvez ela te dê o contorno, mas não te dá os detalhes. A sombra também é uma imagem temporal. Se você tiver uma situação de um sol, o sol subiu, a sombra sumiu. É algo que é temporal. A sombra também é uma imagem simbólica, ela não é a imagem real. Então, todas essas coisas que eles cumpriam, que eles desejavam cumprir, como se fosse aquilo, a salvação deles dependia disso, era tudo temporal, inexato e simbólico. Quando, na verdade, aquele que era verdadeiramente, aquele que poderia trazer a salvação a eles, esse sim era real, e esse era Cristo. Então, não se esqueça. Eduardo, mas eu não cumpro essas coisas que o fariseu cumpria, eu não vou para o meio da praça, mas o nosso coração, ele é um gerador de muitas vezes de coisas assim. E por que gera, né? Por que o legalismo é tão existente hoje na nossa vida? Porque no legalismo é possível medir a nossa vida espiritual e até nos orgulharmos dela. Quer ver? Eu estou muito bom com Deus. Eu faço 3 jejuns por semana. Eu vou te dizer, lá na Caviana 178 ninguém faz jejum como eu. Olha, eu oro mais de 45 minutos. Eu duvido que alguém lá ore 45 minutos. Percebe? Você faz aquela autoanálise da sua vida espiritual baseada em rituais. Porque eu faço isso, eu vou em todos os cultos. Quer me ver? Me procura na igreja. Quer fugir de mim? Não vai na igreja que você vai me encontrar. Isso é como se fosse uma forma de medir a nossa vida espiritual e até de nos orgulharmos dela. Estou cumprindo, pastor botou lá um desafio de ler a Bíblia, eu já li 2 vezes no ano. A igreja está toda lendo a Bíblia em 1 ano, eu já li em 6 meses. E vou ler, e vou chegar lá e vou dar o meu testemunho. Olha, irmãos, o pastor deu aqui o desafio de ler a Bíblia em 1 ano, eu já li 2 vezes no ano. Percebe que o nosso coração gera essas coisas para que a gente possa se orgulhar de si mesmo? Muito parecido com aquele fariseu lá. Então a gente precisa enxergar, às vezes, práticas e rituais que nos afastam daquilo que realmente Deus quer para nós. Vou finalizar falando sobre uma frase também de Lutero, que diz assim, Martim Lutero usava a palavra incurvitas, um nome diferente, né? Mas eu vou te falar o significado dessa palavra, virado para dentro. É como se a pessoa olhasse sempre para dentro. Incurvitas significa isso, virado para dentro. Significa que somos naturalmente, isso Martim Lutero já escreveu isso lá há muitos e muitos anos. Somos naturalmente interesseiros, egocêntricos, egoístas, e embora todos esses adjetivos sejam bastante danosos,
essa condição tem um efeito mais revelador. Por estarmos voltados para dentro, porque eu estou fazendo, porque eu sou bom nisso, porque isso aí eu já consigo fazer, eu sou maravilhoso nisso. Esses homens, os legalistas, viviam isso. Por estarmos voltados para dentro, pensamos que podemos alcançar a justiça inteiramente pela nossa conta própria. Martinho Lutero já tinha enxergado isso, que o nosso coração faz isso. Mas o que acontece de verdade é que, como somos virados para dentro, olhar para a nossa capacidade, olhar para a nossa condição de fazer coisas, a gente vive uma vida de engano, porque nos basta a nós mesmos, muitas vezes. Os legalistas eram assim, eles se bastavam. Eles preferiam viver aquela vida do que ter uma vida real com Deus. Mas eu quero te dizer que Deus é tão maravilhoso, que Deus derrama a sua graça livremente sobre nós. Ele derrama da sua graça livremente. Por causa de Cristo, do que Cristo fez por nós. E isso está lá em Gálatas 5:1, onde ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Olha que coisa, o Senhor nos trouxe para uma vida de liberdade. Você tem vivido uma vida de liberdade? Você tem percebido a sua vida, uma vida livre por aquilo que Jesus conquistou na cruz? Ou você tem se visto tentando cumprir uma série de coisas, e quando aqueles fariseus faziam aquelas coisas, eles diziam que cumpriam aquelas práticas, mas na verdade não cumpriam. Eles diziam que faziam muitas coisas, e aquele povo ficava: eu quero ser como aquele fariseu que cumpre, que jejua, que ora, que tem o horário certo para orar, tem todos aqueles rituais. Mas as pessoas não conseguiam alcançar aquilo. E o pior, nada daquelas práticas tinham peso para a sua salvação. Então, o que Cristo quer de nós, irmãos, combatendo aquele pensamento daquela época e também nos dias de hoje, é que nós tenhamos uma vida dependente da graça de Deus. Uma vida real com Cristo. Uma vida sem ser redundante, que a gente fala muito sobre isso, uma vida real de relacionamento. Eu preciso conhecer a Jesus, você precisa conhecer a Jesus. A gente precisa ter vida com Jesus todos os dias. A gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo, para que o nosso coração não se pegue em cumprimento de coisas, mas pelo contrário, que o nosso coração esteja completamente dependente da graça e do amor de Cristo. E é isso que vai fazer diferença em nós. É isso que vai nos tornar cada dia mais próximos. É isso que vai dizer lá naquele grande dia: entra para o descanso, eu te conheço. Eu te conheço, porque nós temos relacionamento. Nós não ficamos presos no cumprimento, no orgulho próprio, daquilo que a gente acha que, se eu fizer 1 mais 1 mais 1, estou aprovado. Não. O que o Senhor quer é: meu filho, tem orado, tem me buscado, tem me conhecido, é isso que eu quero. Vir para a igreja, ouvir a palavra, participar dos louvores, isso te ensina a conhecer mais de Cristo. Ir para casa e ter a sua vida de piedade semanalmente, cada dia, orando, buscando, jejuando, isso te aproxima de Deus e te faz conhecer a Cristo todo dia, e é isso que Ele deseja para a sua vida. Então, que nós possamos afastar completamente toda e qualquer sombra de legalismo, todo e qualquer ritual. Você só pode fazer isso se você jejuar 2, 3 vezes na semana. Eu posso jejuar 5 vezes na semana e estar completamente longe de Cristo. Eu posso dizer que oro todos os dias e não ter vida com Deus, irmãos. Eu posso ler a palavra toda 5 vezes ao ano e não conhecer o Deus da palavra. Então, que a gente possa parar e pensar. Que a gente possa colocar nas nossas orações dessa semana: Senhor, me livra de todo legalismo. Me dá uma vida da plenitude de Cristo em mim. Me dá uma vida cheia da Tua graça. Me dá uma vida transbordante da Tua presença. Me dá uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Afasta de mim tudo aquilo que possa desvirtuar o meu foco, porque o nosso foco é conhecer a Cristo. Amém? Vamos ficar de pé?